Número 50. Comer da fruta é passar essa vida toda sem reconhecer o verdadeiro Deus, como na parábola do homem que juntou muitos bens, e aposentou, mas naquele mesmo dia lhe pediram a sua alma. A fruta é esta vida de fãs-clubes, prazeres, diversões, o mesmo pecado original. Obedecer à ordem de não comer da fruta é reconhecer a importância de anunciar Cristo de graça, isto é comer a árvore da vida eterna, que também é toda a prova do mundo eterno invisível, pelas interpretações corretas das figuras da palavra, porque somente isso é possível para fazer uma mente perfeita constatar que tudo aconteceu e vai acontecer, como descrito nessas escrituras, que se encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça. Esta é uma vida em que se amam as criaturas, não o Criador. Quando alguém não consegue deixar o seu clube social do engano, para ficar sozinho com a palavra, pois ficaria triste com isso, é porque não é liberto, está arrastado por demônios para o lago de fogo, como os porcos foram arrastados para o precipício do mar, pelos demônios que saíram do Gadareno. É a mesma coisa daquela passagem que Jesus manda o rico vender tudo e dividir com os pobres, e depois segui-lo pelas ruas, mas ele ficou muito triste com isso, porque não conseguia fazer isso. Os demônios que o arrastam podem ser os próprios falsos irmãos da instituição religiosa, além das heresias confundidas com o caminho, tudo inútil para a seara de Cristo nas ruas, por meio dessa palavra desses escritos. Os ateus andam dizendo por aí que fé é acreditar sem provas, e, também, acreditar sem entender, mas, pelo contrário, o conceito de fé que a Bíblia dá é prova e entendimento, porque a fé vem pelo ouvir o entendimento das figuras, e a fé é uma prova. A mente racional não vai encontrar provas da vida após a morte em nenhum lugar, exceto nas figuras das Escrituras, que dão discernimento dos fenômenos sobrenaturais, que provam uma vida invisível, a qual nos cerca. Não precisa ver um aleijado andar, um cego enxergar, e muitos outros milagres para acreditar em Deus, porque somente pelo entendimento das figuras da palavra se comprova que todos esses milagres aconteceram no passado, e vão acontecer os maiores milagres no futuro. A técnica de parábolas, histórias proféticas, quebra-cabeça das Escrituras, e sonhos que vêm se cumprindo ao longo dos séculos, já é suficiente para a mente humana ter prova que tudo aconteceu, e vai acontecer, além, claro, dos fenômenos sobrenaturais, até mesmo nas feitiçarias, que comprovam que as Escrituras e o Apocalipse são certo. Neste caso, a fé é algo tão certo, que por esses recursos, é como se alguém morresse e visse como que é depois da morte, por isso a conversão é representada pela morte do animal, e a aspersão do seu sangue é a divulgação dessa verdade, de graça pelas ruas. A conversão em uma instituição religiosa, em que a pessoa levanta a mão no meio do público, é uma maior enganação da religião, que se sustenta com o dinheiro em nome de Cristo, que Cristo chama isso de hipocrisia. Essas pessoas que experimentam quase morte, ou são arrebatadas, e vêm com o discurso de reencarnação, ou que todo mundo vai ser salvo do outro lado, não é a verdade, mas são alucinações, que esses anjos rebeldes têm poder de realizar, tudo permitido por Deus para testar o nosso racional, pois a salvação vem do conhecimento, é como passar numa prova de vestibular, descobrir o enigma de Sansão. Esses anjos rebeldes, forças invisíveis das feitiçarias e magias, já estão condenados, e não resta mais nada para eles, a não ser levar a humanidade junto com eles. Tudo isso tem que ser assim, porque é a única maneira de salvar quem comeu a fruta no começo. Eles inspiram as pessoas a admirarem umas às outras, pelo fato de serem livres, como verdadeiros deuses que derrotaram o Deus Supremo, o ditador. Esse Deus é Javé, o Deus da Bíblia, que eles dizem ser o menor Deus enganador. Javé e Jesus são um, assim como a serpente e o dragão são um, a cabeça e a cauda unida. Tudo isso descrito acima prova que a fé é totalmente racional e palpável, como uma ciência superior. A fé dos religiosos enganados está mais para um desejo que se realize, um engano que o pensamento positivo vai livrar, superstição. A prova é que fogem do debate religioso, porque vem à flora a sua dúvida e incerteza, não conseguindo se desvencilhar de uma ideia satânica, que bloqueia o seu entendimento,
para se livrar da revolta contra Deus, por causa do lago de fogo, necessário contra o mal. O mal é simplesmente se revoltar, por falta de cérebro, por isso não se ligar ao cérebro supremo, Javé. Qual é a fé do ateu? Que depois da morte deixe de existir como antes, isso não é fé, mas é suicídio. Neste caso, o ateu é muito mais religioso do que um crente, e não sabe disso, se dizendo não ser religioso, porque quer se ligar ao nada como antes, mas o crente não quer se religar, voltar a ser um nada, pois isso é religião, religar ao estado original. O estado original dessa palavra, que deve ser o meu espírito, é Deus, inteligência perfeita, por isso quero me religar a Ele, pois não escolhi ser carne, mas espírito, anunciando a verdade, fora do sistema religioso, político e econômico. A fé é a prova que temos, pelos recursos do Criador, recurso de figuras de linguagem, que ao nascermos nesta terra, nunca deixaremos de existir, e seremos o que somos, meros adoradores de Deus. A inspiração dos anjos caídos é fazer os adoradores serem adorados. Quem não prega de graça pelas ruas, como um doido, não conhece a palavra Cristo, e vai receber a condenação eterna, ouvindo a palavra de Cristo, de que ele não conhece essa pessoa. A salvação é simplesmente entender esses escritos e praticar, o que quase todo mundo está correndo disso, por isso o Apocalipse 12:9 diz que Satanás engana todo o mundo. A religião é uma escolha, mas a conversão é uma descoberta. Ninguém se converte a uma religião humana, mas somente se converte à palavra entendida, o que é a única coisa que prova a vida após a morte. Alguém pode até escolher entender e descobrir a verdade, mas a conversão é descobrir o sentido da vida, por essa prova da palavra decifrada. Decidir entender as Escrituras Sagradas é uma escolha, mas a conversão é a descoberta por meio dos sonhos interpretados, pela linguagem eterna. Assim como ninguém sabe o dia que vai morrer, assim ninguém sabe o dia que vai se converter, por isso a morte representa a conversão, pois é um abrir de olhos para o mundo invisível, um clarear de entendimento pela palavra decifrada, e que é capaz de fazer a mente perfeita constatar que tudo descrito ali não é mitologia, mas aconteceu realmente. Por que a mente é perfeita? Porque é uma alma, uma consciência, que ama a eternidade, e não se contenta com esse mundo de morte reinando no final. Quem ama esse mundo, esquecendo a morte, para não buscar a eternidade, demonstra ser uma alma que não se enquadra na eternidade, por isso também o sofrimento eterno. A natureza terrena ama tanto a terra, que chega a acreditar em doutrinas que dizem que eles vão nascer novinhos de novo aqui na terra, a tal doutrina da reencarnação. São doutrinas propensas ao suicídio e rejeição de si próprios, porque somos eternos. São criaturas insatisfeitas consigo próprias, preferindo mudar de essência e legitimidade, nascer outra pessoa, ou até mesmo nunca nascer de novo, sendo um nada como antes. Se alguém ouvir, nem que saiba 10 segundos desses escritos, já é a coisa mais útil e necessária que ela fez na vida, e não sabe disso, porque nascemos só para isso, para ouvir a palavra correta de Deus e se converter pelo seu poder da palavra. Tudo nessa vida é inútil, a única coisa útil é conseguir a prova da vida eterna pelo entendimento das figuras da palavra, e anunciar de graça o juízo final depois da morte. A palavra de Deus tem técnicas e recursos de figuras de linguagem, quebra-cabeças e testes mentais, capazes de provar, a qualquer inteligência humana, tudo o que aconteceu e vai acontecer, que está escrito na própria simbologia do além, oculto nos sonhos e na criação, para o homem decifrar com a sua ciência, como no DNA dos animais e suas características, que nos dão lições da vida eterna invisível, mostrando situações dessa vida e da vida além. É só a mente perfeita ir associando as coisas, para não se perder e cair no buraco. Ninguém precisa morrer para ver como que é depois da morte, para acreditar, porque entender as figuras da palavra já é suficiente para provar a alguém o que tem depois da morte. Por isso o animal morto, derramando sangue, representa quem se converte pelo entendimento das Escrituras, e compartilha de graça pelas ruas, que é o sangue derramado. Isso é para responder quem diz que ninguém morreu e voltou para dizer como é depois da morte.
A lei de Deus não está exclusivamente nas Escrituras, pelo contrário, ela está principalmente nas obras da criação, e no DNA de todos os seres vivos, em que cada característica diferente da criação é uma lei ou ensino espiritual, e ensino espiritual é ensinar o que nós não vemos, e isso inclui o céu e o inferno eterno, em que cada elemento da criação comprova a lógica da existência desses dois destinos. Isso quer dizer que tudo aponta para o juízo final, porque não estamos sem direção, como alguém que não tem certeza e visão de nada, suspenso no ar, mas Deus nos colocou aqui e nos indica o caminho, só não vê quem não quer. Isso significa que ninguém vai ter desculpa que não teve provas e evidências de Deus. Só não tem provas quem não quer, porque a ordem é ir e ver. Não quer a prova porque ama o mundo. Não é nem tanto questão intelectual, mas questão sentimental também. A conversão é alcançar a prova e o discernimento do mundo invisível dos mortos, pelo entendimento das figuras dos sonhos e das escrituras sagradas, providenciadas pelos céus, por meio de mandamentos de procedimentos, e das histórias proféticas surgidas das relações de livramento dos seus escolhidos. Tudo isso formou figuras codificadas em letras no papel, em que o seu estudo e análise apurada é um curso para aprender a falar a língua dos sonhos, que é a prova e o discernimento de tudo que vemos e não vemos. Isso significa que a prova da vida eterna não são as histórias e mandamentos escritos, mas as mensagens ocultas que estão nesses escritos. Por isso está escrito que a letra, o nome, mata, confunde, mas o espírito ressuscita, esclarece. Isso quer dizer que dentro da letra, tem outras letras de figuras ocultas, as quais devem ser desvendadas, para abrir os olhos, e quem desvenda essas letras dentro das letras humanas, tem a prova da vida, é como ver o mundo invisível e abrir os olhos para uma nova realidade eterna. Isso significa que quem abriu os olhos para esse entendimento, consegue ser sensível e decifrar tudo que se vê nesse mundo como sinal, porque tudo comprova e indica Deus, porque a lei e os mandamentos de Deus não estão claros nas Escrituras, mas estão em toda a obra de sua criação. Os mandamentos não estão claros nas Escrituras porque por meio delas os falsos profetas conseguem enganar os displicentes e desinteressados, por meio de interpretações erradas. Mas quem se interessa em entender por si próprio, descobre a vida eterna oculta nas palavras, e a única coisa a fazer para adquirir a salvação, que é anunciar fora do sistema econômico e religioso do mundo. Quem está nesse sistema religioso e econômico não conhece Cristo, não recebeu prova nenhuma, a sua divulgação estuda somente sabedoria humana e histórias decoradas, mas sem provas e certeza de nada, porque se houver algum artefato arqueológico provando a verdade, os homens irão tratar de destruir essas provas materiais, porque eles são usados para denegrir a verdade, caso contrário, destruirão o seu próprio reino material. O resumo de tudo é que quem prega a palavra, arrastando multidão, e impressionando os homens como muito sábio, na verdade, não sabe de nada, não tem prova de nada, porque não conhece Cristo, nunca anunciou Cristo de graça pelas ruas, nem aceita e absorve essa ideia, porque a sua soberba é maior do que a sua humildade. Diz que adora a Deus, mas busca a adoração para si, e não tem como um adorador que é adorado entrar no céu. Todo rico e famoso que prega a palavra é enganador, por isso, quanto maior o grupo arrastado por alguém, maior é o engano. Tudo significa que os sonhos, as escrituras sagradas e as obras da criação provam Deus e o seu poder, e ninguém terá desculpas que não teve provas e orientação nenhuma da parte do Senhor, porque a salvação é individual, é escolher buscar o céu ou a terra. Quem não encontra prova nenhuma nas figuras da palavra é porque não passa no teste mental e sentimental, trocou a eternidade por esta vida, porque não tem como ser adorador e adorado ao mesmo tempo, agradar a Deus e ao anjo rebelde ao mesmo tempo, buscar a glória do mundo e a glória de Deus ao mesmo tempo. Isso significa que alguém só tem duas opções: buscar anunciar Cristo de graça nas ruas, ou buscar ficar rico e famoso nesse mundo. O Espírito Santo, que é esta palavra, sonda a intenção do coração de cada um, por meio dessa luz desses escritos.
Apesar de todas as placas da vida indicarem o caminho estreito, os homens preferem o caminho largo, porque os glorifica, e rebaixa Deus a uma imaginação humana, o Criador se tornando o produto inútil da criatura. O caminho das instituições religiosas é largo também, porque busca conformar o Evangelho com as estratégias do mundo comercial e político, mas o caminho estreito é somente anunciar Cristo sozinho, porque a salvação é individual, e depende só de si. Ainda que todos fujam de você, você vai continuar anunciando, até o fim, porque você conhece a verdade e sabe que é verdade. Quem prega errado, inspirado por demônios, arrasta a multidão para o lago de fogo, é o que está acontecendo hoje em dia, muitos falsos profetas arrastando multidões, e os verdadeiros profetas considerados hereges, porque denunciam os seus ídolos nas ruas, tocando na sua ferida de idolatria, orgulho, soberba e vergonha de Cristo. Qual a relação da parábola do pastor que aceita dinheiro e do que não aceita, em João 10, com a história da serpente e do fruto proibido, no começo? A relação é que todo pastor que aceita dinheiro é a serpente que come do fruto e se arrasta pela barriga. O fruto é o pó que a serpente come, que são as estratégias comerciais da terra. Os pecadores e a serpente se tornaram um quando pecaram, então dizer que a serpente comeu do fruto também faz todo sentido, até porque a serpente representa a natureza carnal. A ordem para comer do fruto, pois seriam como Deus, é a ordem para participar de uma instituição científica e se salvar no final, descobrindo tudo, que é uma mentira para condenar no final de tudo, como o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, que é confundir essas palavras na mente dos ouvintes, para os arrastar para o lago de fogo, onde ele e os seus anjos vão ser precipitados. O problema é que os homens acreditam em outros homens e ridicularizam a palavra figurada de Deus, a única coisa que prova tudo. Deus está fora do tempo, a prova é que ele é eterno, e a eternidade não cabe na nossa mente limitada, mas mesmo assim ele se tornou compreensível, se tornando homem para se relacionar com a criatura. A nossa capacidade de meditar e raciocinar é um portal para a eternidade, porque por meio dela podemos constatar, por todas as coisas vistas, que tudo aponta para Deus, que é a inteligência de se perder de vista. Isso significa que as Escrituras Sagradas, apesar de serem um caminho mais curto para compreender a linguagem dos símbolos da criação, como um curso da língua de Deus, a qual é a única coisa que prova tudo do além, essas escrituras sagradas são dispensáveis e desnecessárias para se alcançar um encontro com Deus, porque Deus não usa nada físico como muleta. Isso é uma resposta de como os antigos encontraram Deus, mesmo não tendo as escrituras e nem conhecendo Jesus. Quem não reconhecer Deus, não o discernir das outras criaturas, as quais são os anjos caídos com a missão de fazerem os homens parecerem ser deuses, não será digno de Deus, porque não passou no teste das figuras e símbolos, que está por toda a criação, e foi uma inteligência reprovada, e quem perde, é eterno derrotado, porque para nós o tempo não tem fim, apesar de ter um começo. O cérebro representa Deus, por isso os cientistas nunca vão descobrir todos os mistérios que tem ali, porque é o encontro do material e do invisível, que a ciência nunca vai detectar. Deus fala em mistérios, linguagens simbólicas e enigmáticas, para montar o quebra-cabeça, falando por partes, para testar o nosso racional e despertar o interesse dos materialistas. Caso Deus falasse tudo claro, se perderia o interesse, e o Evangelho poderia morrer, se apagar de vez o pavio que fumega. A prova é que esses escritos falam tudo claro, mas os ouvintes vão perdendo o interesse de ouvir, porque a verdade é que o Evangelho não se sustenta com dinheiro, mas eles querem comida, bebida e descanso. Conquistar o seu reino material em troca da vida eterna do reino eterno de Deus. A prova é que os rituais, para os escravos materiais fazerem, acabaram com Cristo, mas eles insistem em continuar fazendo rituais, porque, para tanto, precisa de dinheiro e investimentos materiais, comprar pão e suco, pagar passagem para ir no rio se batizar, e muitas outras coisas, que são negócios materiais, não negócio dessa palavra. Deus permitiu muitas coisas que são pecados, para servir de figuras e lições,
para não se voltar a fazer mais, por ter provas, por ter vivenciado, mas a ordem é não fazer, como por exemplo, Jesus permitiu a bolsa, mas a ordem foi não levar bolsa, porque a bolsa representa esta palavra, que apanha quem a entende e é salvo. Na categoria das permissões, está este mundo temporal, tudo para comprovar que o mal é mal e o bem é bom. A conversão é morrer e ver como que é depois da morte, isso é representado quando Eva come da fruta e percebe que estava nua. Você já morreu para ver como que é depois da morte? Os incrédulos geralmente falam que ninguém nunca morreu para dizer como é que é. Eu já morri, a prova é que eu sou como um animal morto, derramando sangue, que é esta vida eterna desses escritos anunciada. Se eu cobrar ou aceitar dinheiro por esse anúncio, eu não morri, porque preciso me sustentar fisicamente. O entendimento dos mistérios das Escrituras Sagradas, como todos os sinais da criação visível de Deus, é uma prova tão eficaz quanto a pessoa morrer e ver como que é. Se a pessoa morrer sem esse entendimento, ela vai ficar em choque, e não vai entender nada, mas o entendimento consciente é uma prova muito superior. O que acontece? A prova da nossa vida eterna está na interpretação correta das figuras da criação, mas os amantes da fama e poder deste mundo veem nas escrituras sagradas um meio de obterem os seus planos materiais, por isso não se importam com o real sentido, ou com o entendimento correto das mesmas, para buscarem fama e poder, por isso já estão recebendo a sua recompensa aqui na terra, e não herdarão a vida eterna depois da morte, a qual já é esta palavra ensinada. Qual a prova que esses falsos profetas não entendem as Escrituras e não têm prova de nada? A prova é que eles não têm medo nenhum de aceitar dinheiro no anúncio da palavra, e fogem de pregar nas ruas, porque querem pregar nos palcos, para serem aplaudidos pelos homens. A religião que se sustenta da bolsa material, não pode sustentar o corpo de Cristo da bolsa dessa palavra. Isso significa que quem prega materialismo, por meio da palavra, não pode converter ninguém, provar nada para ninguém, porque não vai ter entendimento da interpretação correta, que prova tudo, do antes e do depois desta vida, que tudo aconteceu, como revelado nos sonhos, e em toda a obra da criação. Como que quem se sustenta da palavra, vai provar que tem fé na palavra? O ensino correto das figuras da palavra, dos sonhos e da criação, é a prova que tudo aconteceu e vai acontecer, como avisado pelos meios de comunicação de Deus. Essa prova da língua dos símbolos é perfeita, porque dá discernimento dos poderes sobrenaturais, e não fica sustentada por fenômenos sobrenaturais, até mesmo por curas ou vitórias terrenas, porque são provas que podem vir dos poderes dos demônios para enganar. A maior prova são as figuras da palavra, depois são os milagres, mas estes unidos ao discernimento da interpretação correta das figuras de Deus, o qual indica perfeitamente que o Evangelho não é comércio, nem meio de fama e poder, pois só Deus é tudo e o homem é nada. Já prestou atenção que em certos grupos os homens se tornaram verdadeiros deuses, porque Deus não existe para esses, não tiveram provas nem conhecimento nenhum. Em algumas religiões cristãs, os seus líderes religiosos se tornam verdadeiros super-heróis, como se fossem ganhar o mundo para eles, provando que estão na velha aliança para Israel, em que surgiam super-heróis, para eles dominaram o mundo, mas sabemos que tudo foi para servir de figuras, de lições do mundo eterno invisível, porque a operação de Deus na terra deveria ser completa, para que depois ninguém viesse cobrar que teria que fazer de outra maneira, que daria certo também, ou que Deus não seria capaz de fazer de outra maneira. Deixando uma dúvida no ar. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é necessário e melhor para nós. Não é questão de um Deus de amor mandar queimar no fogo eterno porque não o amou de volta, como se fosse ações malignas de um Deus de amor, mas é questão que o livre-arbítrio precisa de limite para haver ordem e paz. A questão da impossibilidade de perdão é justiça e proteção, pois se perdoar uma rebelião, justamente terá que perdoar todas as rebeliões futuras, causando um desequilíbrio, desordem e cobrança. Com isso a ansiedade reinaria, por causa da expectativa da ameaça e incerteza, pois o rebanho de Deus seria refém de sua própria criação. A confiança foi ruída.
O fato do sofrimento eterno é porque tudo criado é eterno, e não se pode apagar o que experimentou a vida. Com isso se conclui que a existência é algo sério, e não se pode blasfemar de Deus, mas temer a sua palavra, mais do que aos homens. A conclusão dessa premissa é que os ateus e os fariseus são loucos, pois o amor, que também não é fogo consumidor, não é amor. Jesus afirma em Lucas 16 que quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Ser infiel no pouco é não entender que tem que anunciar Cristo de graça nas ruas, fora do comércio religioso. As parábolas de Cristo explicam todo o cenário do porquê os incrédulos que não quiseram buscar a Deus nunca o verão na eternidade. Isso é porque trocaram uma vida eterna provada por um mundo finito e incerto. A prova são esses escritos, é só meditar, representado pelo animal que rumina, próprio para o sacrifício. O sacrifício é anunciar essa verdade. Animal morto, convertido, derramando sangue, anunciando. A boa nova do Evangelho é que todo pecado praticado pelos homens pode ser perdoado, caso alguém tenha a prova da vida após a morte, e passe a pregar de graça pelas ruas, esse é o perdão e a salvação. Obrigado por ouvir, fica com essa prova da eternidade após a morte. Amém.